Olá, minhas amoras leitoras! Eu sou Manu Coutinho e eu sou contadora de histórias e uma entusiasta pela mediação de leitura. E eu acredito muito na força que os clubes de leitura, que os círculos de leitura têm para ajudar a gente a ler mais e melhor. Então, eu quero expandir, ampliar o clube de leitura, o círculo de leitura do Ateliê dos Contos, para quem quiser acompanhar essa leitura também juntinho. Mas antes da gente cair já na leitura em si, eu vou apresentar a proposta e quem sabe você não topa vir junto. Eu uso uma metodologia que é a metodologia das funções leitoras, tá certo? Quem nos traz isso é o Hildo Cosson, no seu livro Círculos de Leitura e Letramento Literário, da editora Contexto. Ele, na verdade, apresenta a ideia do Harvey Daniels. E aí ele fala, né, dessas 9 funções leitoras. Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar uma obra clássica, e já vou falar o porquê dessa minha escolha pelos clássicos, e a gente vai dividir o livro em trechos, tá certo? E aí a gente vai ter metas semanais de leitura e cada podcast vai conversar um pouquinho sobre esses trechos à luz dessas funções. A saber, quais são elas? O conector, que é aquela pessoa que liga a obra ou o trecho lido com a vida, ou com o momento, ou com o mundo. O questionador, que é aquele que prepara as perguntas, né, para que as pessoas pensem a respeito e tentem responder à luz do que está lá no texto. O iluminador de passagens escolhe aquele trecho ou porque ele é bonito, ou porque ele foi mais difícil de compreender, ou porque ele é essencial para se compreender o texto ou aquela passagem. O ilustrador, obviamente, traz imagens para ilustrar o texto. O dicionarista escolhe palavras difíceis ou termos ou conceitos que nos ajudam a entender melhor o texto. O sintetizador, que dá aquela sumarizada. O pesquisador, que ele busca assim, informações contextuais, né, que são relevantes para o texto, seja o que já aparece dentro do texto ou o que é externo ao texto, aquele contexto em que foi escrito ou em que passa, para que a gente entenda melhor. O cenógrafo descreve aquelas cenas que eu costumo dizer que se você fosse um diretor de cinema, você iria querer filmar aquela cena. E o perfilador, que traça, né, um perfil daqueles personagens que são mais interessantes. Então, essas são as 9 funções que eu vou me basear para discutir o texto. E aí, qual é a escolha desses textos, né? Que curadoria é essa? Para que a gente consiga ler, né, todo mundo juntinho, eu escolho sempre clássicos. E por que os clássicos? Porque é um clássico, né, minha gente? Porque muitas das coisas que são feitas depois dos clássicos, às vezes são releituras, né? Então, há uma genialidade por trás dos clássicos que interessa muito, né? A mim, pelo menos. E tem também uma outra questão. Os clássicos, eles já estão em domínio público. 70 anos após a morte do autor, esse texto na sua grande maioria, a não ser que haja uma disputa judicial, alguma coisa assim, o texto cai em domínio público. Então, a gente teve recentemente as obras do George Orwell entrando em domínio público, tivemos as obras do Monteiro Lobato, que também entraram em domínio público. Então, eu vou sugerir as obras e, se você quiser comprar, tudo bem, tem gente que gosta mais de ler o livro físico, eu sou uma dessas pessoas, adoro dar um cheirinho no livro.
e você pode encontrar para download, inclusive tem o site do domínio público, que lá você vai encontrar muita coisa. Mas você também pode comprar o livro, né? Que por ser livro de domínio público, você encontra desde edições de bolso, que são muito baratinhas, às vezes naquele papel paperback, mas o texto está lá. Mas você também pode encontrar edições luxuosas, com capa dura. Fica ao seu critério, tá certo? O importante, a cereja do bolo aqui, é o texto. E também tem uma outra opção, não é bem leitura, mas que também pode ajudar, que são os audiobooks, que muitas vezes esses clássicos têm os audiobooks, né, já prontinhos, que você também pode acompanhar a leitura a partir daí. A proposta não é ler o texto, né? A gente não vai fazer uma leitura como se fosse um audiobook, a gente vai discutir esse texto, e aí você sempre pode deixar um comentário dizendo se você concorda ou não concorda, quais as suas impressões também no texto. Vai ser sempre muito bem-vindo, né? Saber o que você achou da leitura. Então, topa? Simbora ler? Então, vamos lá junto ler no círculo de leitura do Ateliê dos Contos, que eu medio e que eu espero com isso que a gente consiga se tornar leitoras e leitores mais atentos, críticos e ativos, né? Então, vamos lá, vamos ler, simbora!